E faltando menos de um mês para as eleições, o Brasil está em festa nesse 7 de setembro para os 200 anos da independência. Os principais candidatos à presidência continuam em campanha. E para tratar das movimentações políticas e da constitucionalidade das manifestações, o Jornal da Manhã recebe agora o professor de Direito Constitucional e também promotor de Justiça, Cléver Vasconcelos, a quem agradecemos demais pela participação. Professor, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Bom dia, Daniel. Bom dia, Adriana. É um prazer poder participar com vocês aqui. Perfeito. Para começar, professor, como o senhor tem visto essa elevação de tensão entre o Poder Executivo e o Judiciário nessa campanha eleitoral, as manifestações dos apoiadores contra o STF, contra membros do TSE? O dia de hoje é especial. Além de celebrar o bicentenário da independência, muitos candidatos farão atos de campanha. Mas é um dia sensível, né, que requer atenção especial por parte desses candidatos e de seus apoiadores. Que tipo de cuidado é recomendável no dia de hoje? Olha, é importante mencionar a plena liberdade de manifestação do pensamento que nós temos, né? São 34 anos de regime constitucional de liberdade. Isso é muito importante para a democracia brasileira. Essas manifestações sendo realizadas com serenidade, tranquilidade e cada um expondo as suas ideias. Isso é o exercício da democracia. Nós temos aí o primado da Constituição e cada um pode exercer o seu posicionamento, desde que não faça com violência, com destempero. Isso é muito importante verificar que, ainda que o Brasil seja um adolescente democrático, vamos dar um exemplo. Nesses 200 anos de independência, nós temos efetivamente só 52 anos de plena liberdade constitucional. Desde 1946, com a Constituição de 46, e agora de 88, se nós somarmos, dão 52 anos. Então, é importante que se façam as manifestações, mas com bastante tranquilidade. O direito de reunião é assegurado pela Constituição. Então, é importante a convivência das pessoas que divergem, mas divergir sem violência, divergir com respeito, divergir com dignidade, esse é o exercício pleno da democracia. Professor Cléver Vasconcelos, agora seguimos com a pergunta do comentarista Roberto Mota. Bom dia, professor. O senhor mencionou uma coisa muito importante, que é a liberdade de expressão, que é um dos fundamentos do Estado de Direito. Mas, nos últimos tempos, eu tenho observado uma coisa que eu nunca vi nos meus 60 anos de vida no Brasil. Pessoas sendo censuradas, canceladas, indiciadas criminalmente, até tendo as suas contas bloqueadas, a polícia batendo na porta delas, simplesmente por opiniões que elas expressaram. Eu queria o seu comentário sobre isso. Olha, existe no direito constitucional uma coisa chamada razoabilidade, equilíbrio. Quando se passa desse equilíbrio, é preciso que o Poder Judiciário, dentro da medida do razoável, como eu disse para vocês, tome as providências necessárias para eventualmente responsabilizar quem abusar do direito de manifestação. Você, Roberto, fala de uma maneira genérica, né? E eu respondo para você também de uma maneira genérica. Eu acho que muitas vezes as pessoas querem tomar conta da razão, serem os donos da verdade. Não é assim. A democracia você tem que exercer com absoluto equilíbrio dentro da lei, da ordem e da Constituição. Os tempos de censura passaram. A expressão censura, ela tem que ser analisada tecnicamente. O que é censura? Censura é a ação do Poder Executivo que analisa previamente a manifestação do pensamento antes de ser veiculada. Essa é a definição técnica de censura. Quando o Poder Judiciário responsabiliza alguém pela má utilização do direito de expressão, isso não é censura, isso é adequação à razoabilidade. Amanda Klein.
Muito interessante essa distinção que o senhor faz, né, professor? Porque, afinal de contas, a liberdade é um direito que guarda limites, encontra limites, aliás, como qualquer outro, né? Nenhum direito é absoluto. Agora, eu queria um pouco da sua reflexão sobre essa data do bicentenário da independência. Quando a gente fala em manifestação, grandes manifestações pacíficas na rua, na verdade, elas refletem um grande comício de campanha. Não deveria justamente ser uma data em que todos os brasileiros possam ir para a rua, independentemente do espectro político e ideológico, independentemente dos seus valores, ideias de esquerda ou direita? Eu acho que seria uma ideia, uma data que representaria união. A manifestação poderia acontecer em qualquer outro dia do ano. Ela é absolutamente, perfeitamente legítima. Só que esse encontro, né, ou essa cooptação, esse sequestro da data da independência para expressar as ideias defendidas apenas por um determinado movimento ou grupo político, parece um pouco equivocado para celebrar os nossos 200 anos de independência, ainda mais quando muitas vezes essas ideias embutem justamente os ataques a um dos poderes da República, que é o STF, o Poder Judiciário, personificado aqui pelo STF. Amanda, eu trago uma palavra importante sobre esse diagnóstico e essa pergunta que você faz, essa análise que você faz. Saída é enxergar através de uma perspectiva. Ou seja, você precisa sair do problema e enxergá-lo acima do calor dos acontecimentos. Eu acho que a data do 7 de setembro tem que ser analisada com essa visão. Saia do problema e analise na perspectiva. Ou seja, o 7 de setembro não pode ser caracterizado como um ato eleitoral. O 7 de setembro tem que ser analisado como um ato de comemoração ao aniversário do Brasil. O Brasil está acima das paixões ideológicas. Eu acho que as paixões ideológicas, muitas vezes, são enfatizadas diante do enaltecimento que você tem, aquela simpatia por determinado candidato ou partido político. Eu acho que isso deve estar fora. Hoje é comemoração ao aniversário do Brasil. Eu acho que esse é o ponto importante. Horário eleitoral tem cabimento, discussões políticas têm cabimento, mas eu acho que a perspectiva é enxergar o Brasil acima dos seus lados, acima das suas paixões, para perceber que o Brasil é muito maior do que determinados posicionamentos radicais, de centro, de esquerda, de direita, centro-esquerda, centro-direita. Eu acho que a saída para o Brasil é que nós todos demos as mãos e propiciemos o crescimento do país para que nossos filhos, para que a nossa descendência possa ter orgulho de ser brasileiro. Eu tenho um orgulho enorme de ser brasileiro e percebo que muitas vezes as pessoas querem se apropriar do Brasil. O Brasil não pode ser apropriado. O Brasil é um sentimento que está acima das paixões ideológicas. Eu vejo, Amanda, Roberto, o sentimento de 7 de setembro nesse aspecto. Perfeito. Doutor Clever, eu peço licença porque o presidente Jair Bolsonaro falou há pouco à equipe de reportagem da TV Brasil em Brasília justamente sobre o 7 de setembro. Vamos acompanhar. Qual a importância dessa data, presidente? Mais que o bicentenário. É a democracia, a liberdade de um povo. É só ver o que está acontecendo na América do Sul e também em outros países. Mas, obviamente, é uma data marcante para nós. Eu lembro do Sesc Centenário, em 72, eu lá na longínqua Eldorado Paulista. E 50 anos passaram muito rápido. Então, o povo brasileiro, que hoje está indo às ruas para festejar 200 anos de independência e uma eternidade de liberdade. O que está em jogo é a nossa liberdade, é o nosso futuro. E a população sabe que ela é aquela que nos dá o norte para as nossas decisões. Então, a todos do Brasil, compareçam às ruas, dá tempo ainda, de verde e amarelo, as cores da nossa bandeira, para festejar e comemorar até
terra onde vivemos, uma terra prometida. Aqui, na verdade, é um grande paraíso. Ninguém tem o que nós temos. O Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Presidente, Polícia Rodoviária Federal confirmando que vai... Agora há pouco em Brasília sobre o 7 de setembro, a gente segue nossa entrevista com o professor de Direito Constitucional e promotor de Justiça, Cléver Vasconcelos. Doutor, estava parecendo simpático e bastante feliz o presidente nessa manhã. Será que o tom que ele vai adotar nos discursos ao longo do dia devem influenciar de alguma forma a cara do evento pelo Brasil hoje? Quais devem ser os impactos dessa data na eleição presidencial? Do que isso depende, hein? Bom, em primeiro lugar, eu fico feliz pela lembrança da cidade de Eldorado Paulista. Foi a minha primeira comarca como promotor de justiça. Então, fico muito feliz dessa lembrança do presidente da República. Agora, o presidente da República, ele é candidato. E todo candidato, nas entrelinhas, vai utilizar o discurso em homenagem ao Brasil para, entre aspas, puxar a sardinha para o seu lado. Isso é natural. Qualquer candidato, em sã consciência, havendo uma exposição pública, irá fazer isso. Isso é natural. Mas o importante é que a gente tenha a ideia de que aquela pessoa é candidata à presidência da República. E o brasileiro deve ter a maturidade suficiente de entender que ele quer ter essa visibilidade em relação às propostas de governo dele. Agora, Adriana, o importante disso tudo é perceber que hoje é a data festiva, é a data do Brasil, é a data da nossa independência. São 200 anos de muita luta, de muita briga política. Eu vou dar um exemplo aqui do então candidato Prudente de Moraes, lá em 1897, que teve tentativa de homicídio em relação a ele. Ou seja, certo. A violência política no Brasil, ela faz parte da história. Nós tivemos aí a tentativa de assassinato de Carlos Lacerda, nós tivemos o assassinato do senador Pinheiro Machado, nós tivemos aí a tentativa de homicídio do presidente Jair Bolsonaro. Então, o brasileiro, ele é politicamente violento. Mas isso decorre do quê? Isso decorre da falta de maturidade, da falta de equilíbrio, da sensibilidade. Eu chamo isso de egoísmo político. Todos querem ser o dono da verdade e se apropriar dela. Eu acho que o Brasil está acima disso tudo. O importante é nós aplaudirmos o nosso país e verificarmos que estamos num regime constitucional amplo, de plenas liberdades. Perfeito. E vamos tirar proveito disso para fazer que o Brasil seja ainda maior. É isso, 7 de setembro, manifestações políticas, campanha eleitoral, assuntos tratados nessa entrevista especial com o professor de Direito Constitucional e promotor de Justiça, Cléver Vasconcelos, a quem mais uma vez agradecemos pela participação. Bom feriado, até uma próxima, professor. Obrigado.